Boa noite, pessoal. Hoje nós iniciamos o segundo bimestre da disciplina de microbiologia e nós vamos dar continuidade à aula que nós tivemos na última semana antes da semana de provas, onde nós estudamos um início do metabolismo microbiano, né? Nós temos uma olhadinha até glicólise, né? Até caiu uma questão, né, na prova de do início que nós estudamos o metabolismo microbiano, tá? Então, para relembrar, para a gente começar essa aula, para relembrar, a glicólise é um processo de quebra da glicose, tá? Então, uma glicose ela é convertida em dois ácidos pirúvicos, né, ou piruvatos, certo? E esse processo ele gera 4 ATPs, são as nossas moedas energéticas, certo? Adenosina trifosfato. Gera mais 2 NADH2, que são moléculas transportadoras de hidrogênio, tá? E os 2 piruvatos, certo? Só que na glicólise nós temos a primeira fase, ela é uma fase que ela envolve o consumo de ATP. Então é necessário nessa primeira fase da glicólise o uso de 2 ATPs para um processo de fosforilação, certo? E por esse motivo, o saldo energético final da glicólise são 2 moléculas de ATPs, ok? E a glicólise, ela ocorre tanto na presença de oxigênio, em aerobiose, quanto na ausência, em anaerobiose. E na maioria dos casos, ela vai ser a reação escolhida para iniciar a degradação da glicose. E essa glicólise é a que antecede a respiração celular e também a fermentação. Tá ok? Então, tanto a respiração quanto a fermentação começa com a glicólise. Então, é o início desses dois processos, é comum. Aqui a gente tem uma visão geral, né, da via glicolítica, da glicólise, mostrando aqui uma molécula de glicose, né, sendo quebrada e consumindo 2 moléculas de ATP nessa primeira fase. E aqui nessa segunda fase, o ATP, então, ele é produzido. Então, aqui está liberando 2 ATPs. Então, esse é o saldo final, 2 ATPs, mais 2 moléculas de NADH e 2 ácidos pirúvicos, certo? Pessoal, percebam que a gente não vai ficar se atendo às fórmulas, tá? As fórmulas bioquímicas, né, químicas, a gente vai olhar mais o que significa, quais são os produtos, por que é importante, tá? Essa parte eu vou deixar com a bioquímica, tá bom? Então, sabendo que o processo inicial, tanto da respiração quanto da fermentação, é a glicólise, nós temos a continuação desse processo na fermentação, tá? Na segunda parte. Então, a fermentação é um processo do metabolismo energético, né, da célula, que acontece na ausência de oxigênio, certo? E é um processo químico que vai liberar energia também. Só que vai liberar bem menos energia do que do processo de respiração celular, tá? Então, no final, o saldo energético da fermentação são apenas 2 moléculas de ATP, enquanto que a gente vai ver que lá na respiração celular, né, pode ser 36, 38, tá? Então, compensa muito mais para o micro-organismo, né, se for o caso, fazer a respiração, né? Vai conseguir mais energia do que fazer a fermentação. Salvo aqueles que são, né, os anaeróbios estritos, né? Aqueles que só sobrevivem e se desenvolvem na ausência do oxigênio. Mas existem também aqueles que a gente já viu na aula passada, aqueles que são anaeróbios facultativos, quer dizer que
Na presença do oxigênio, vai ser feita a respiração celular, mas na ausência, pode acontecer a fermentação, que também é uma forma de conseguir energia, tá? Então, na fermentação, nós temos o aceptor final de elétrons, são moléculas orgânicas, certo? Então, o ácido pirúvico, ele vai ser convertido a um composto orgânico que vai ser o aceptor final de elétrons, tá? Quais são esses compostos orgânicos? Principalmente ácido lático e etanol, tá? Etanol aqui não, vai ser o acetaldeído, se eu não me engano. Mas a gente chega lá, tá bem? É, isso mesmo, o acetaldeído, que ele vai ser o aceptor de elétrons antes de formar o etanol, tá? Então, esses elétrons, eles são transferidos das coenzimas NADH e NADPH para o ácido pirúvico, tá? E regenerando-as para novos ciclos de glicólise. Então, essas coenzimas, elas podem ser regeneradas para serem reutilizadas em novos ciclos de glicólise, tá bom? Pessoal, existem vários tipos de fermentação, tá? Sendo que as mais conhecidas são a fermentação alcoólica e a fermentação lática, certo? A fermentação lática, ela pode ser de dois tipos, né? Dependendo ali do micro-organismo. Então, ela pode ser homolática, quando os micro-organismos envolvidos, eles produzem somente o ácido lático, tá? Também chamados de homofermentativos, tá? E a fermentação lática, ela pode também ser heterolática, né? São os micro-organismos que produzem o ácido lático, mas também produzem outros ácidos ou alcoóis, tá? Também chamados de heterofermentativos, ok? Quais outros ácidos, né? Pode ser o ácido acético, o fórmico, né? E o etanol. E aqui os micro-organismos mais expressivos, né? Aqui mais conhecidos na fermentação, são os lactobacilos, os streptococcus e o leuconostoque, certo? Já na fermentação alcoólica, nós temos então, né, o produto final, que vai ser o etanol, ou um outro álcool. E como eu já mencionei para vocês, o receptor final de elétrons, aqui na fermentação alcoólica, é uma molécula orgânica também, que é conhecida como acetaldeído, tá? Então, vai ser ali o precursor do etanol, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação lática. A fermentação alcoólica, pessoal, resumidamente, vai ser ali um ácido pirúvico, né, um piruvato, sendo convertido em etanol e liberando gás carbônico. Então, essa é uma característica da fermentação alcoólica que não acontece na fermentação lática. Então, ela libera CO2, certo? E o etanol, ele é largamente utilizado na indústria da fabricação de bebidas, tá bom? Então, eu vou passar aqui para a gente ir lá para essa imagem aqui, eu consigo explicar melhor. Tá? Então, aqui também uma visão geral do início, né, do processo aqui de fermentação alcoólica, onde eu tenho aqui uma molécula de glicose, que vai ser quebrada, né, pelo processo de glicólise, e vai gerar duas moléculas de ATP, duas coenzimas NADH2, né, e duas moléculas aqui de ácido pirúvico. Então, repara aqui qual que é a fórmula, né, da glicose, ó, é C6H12O6. E o ácido pirúvico aqui, ó, é um C3. Então, realmente quebrou, né, dividiu essa molécula em duas, ok?
E aqui no processo de fermentação alcoólica, o que que a gente tem? O produto final, que é o etanol, e a liberação, ó, de 2 moléculas de CO2, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue explorar um pouquinho mais, tá bom? Então, a fermentação alcoólica, ela começa com a glicólise, tá? De uma molécula de glicose e que produz 2 moléculas de ácido pirúvico, ok? Liberando, então, 2 ATPs, certo? Na reação seguinte, o que nós temos? 2 moléculas de ácido pirúvico que são convertidas em 2 moléculas de acetaldeído, tá? Liberando 2 moléculas de gás carbônico, tá? CO2. E no final desse processo, nós temos 2 moléculas de acetaldeído que são reduzidas por essas 2 moléculas aqui, ó, de NADH, que foram, né, produzidas na glicólise. Então, vai estar reduzindo essas 2 moléculas de acetaldeído, formando 2 moléculas de etanol, tá? Vocês lembram da aula passada, pessoal, que quando uma molécula reduz, quer dizer que ela recebe elétrons, ok? Então, vale a gente ressaltar aqui que a fermentação alcoólica, ele é um processo que vai nos dar um ganho energético baixo, um baixo rendimento, porque a maioria da energia, ela vai ficar contida na molécula, a maioria da energia contida na molécula inicial da glicose, ela vai permanecer no produto final, então ela vai ficar contida no etanol. Por isso que a quantidade de energia gerada é pouca, porque a maior parte fica concentrada aqui na molécula orgânica, né, que é o produto final, o etanol, tá? Então, a fermentação alcoólica, como a gente viu, ela é realizada por diversas bactérias, tá? E leveduras também, né? Fungos. E o etanol, que é produzido, por exemplo, pelas leveduras, né? Mais conhecido como Saccharomyces, é o álcool das bebidas, tá? É o conhecido, o álcool que nós consumimos. E aquele gás carbônico que a gente viu que é liberado na fermentação alcoólica é o que causa, por exemplo, o crescimento do pão, né? Por isso que tem que colocar fermento na massa de pão, né? E por isso que a massa cresce, porque está ali produzindo o CO2, que é um gás, então aquela massa ela vai inflando, tá? Mas está produzindo CO2, mas está produzindo também o etanol, né? Então, por que que a gente não consome ali, tipo, um pão com etanol, um bolo ali com etanol? Porque ocorre, então, esse álcool, então, né, no processo de quando está assando ali o pão, ele evapora, tá? Então, é isso que acontece. E será que a produção de etanol é vantajosa, né, para esses micro-organismos? Na verdade, o que acontece? Isso, tanto o etanol quanto o gás carbônico produzido, né, por esses micro-organismos, eles são resíduos, né, para as células que os produziram, para esses micro-organismos, são resíduos do processo. Porque o interessante para eles é produzir energia, tá? Só que isso acaba sendo o quê? Acaba gerando produtos que são úteis para nós, para os seres humanos, tá? Então, tanto o etanol quanto o CO2, para esses micro-organismos, eles são apenas resíduos do processo de fermentação alcoólica, ok? O outro tipo de fermentação, então, né, são os 2 principais tipos, é a fermentação alcoólica e a lática, e agora a gente vai estudar a fermentação lática, tá? Então, na fermentação lática, nós temos os 2 ácidos pirúvicos, né, provenientes da glicólise,
que são convertidos em ácido lático, né? Também chamado de lactato. Então, a gente viu que durante a glicólise, uma molécula de glicose, ela vai ser quebrada, ela vai ser oxidada em duas moléculas de ácido pirúvico. E que isso vai gerar uma energia que vai ser utilizada para formar as duas moléculas de ATP, tá? Até aí tudo bem, a gente já repetiu esse processo várias vezes, então já ficou fácil, né? E o próximo passo da fermentação lática, então, vão ser que essas duas moléculas de piruvato, elas vão ser reduzidas por aquelas duas moléculas de NADH, aquelas que são transportadoras de hidrogênio, produzidas lá na glicólise. Então, elas vão reduzir essas moléculas de ácido pirúvico para formar, então, as moléculas de ácido lático. Então, é assim que acontece esse processo, tá? E a maior parte da energia produzida por essa reação, ela vai permanecer armazenada no ácido lático, tá? Por isso que também, a fermentação lática também é de baixo rendimento energético, tá? Produz uma pequena quantidade de energia. Existem dois importantes gêneros de bactérias, né, que produzem ácido lático, são os streptococcus e os lactobacilos, tá? E o ácido lático, pessoal, também ele é utilizado, né, largamente pela indústria de alimentos e pela indústria de bebidas também. Como a gente já conhece, é um dos componentes, né, dos leites acidificados e dos iogurtes, né? A gente conhece lá o Yakult, que é o leite fermentado com lactobacilos vivos, tá? É um exemplo clássico. Mas vários tipos de fermentação microbiana são utilizados na indústria, tanto de alimentos quanto na de bebidas. O clássico, né, são esses dois tipos, a alcoólica e a lática. Só que essas fermentações, elas são utilizadas para converter essas matérias-primas que são baratas, que são simples, em produtos finais que são úteis, né, para os seres humanos, né, para os animais. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de outros tipos de fermentações, né, que não só a alcoólica e a lática, como, por exemplo, a, a fermentação do etanol, né, que produz o vinagre, que é o produto final vai ser o ácido acético, né? Então, por micro-organismos, por bactérias chamadas de Acetobacter, né, espécies do gênero Acetobacter. Nós temos também a produção de acetona e de butanol a partir do melaço, tá? Que é de uso farmacêutico, né? Utilizado também na indústria, por uma espécie de bactérias chamada Clostridium acetobutílico, né? Tem os nomes às vezes um pouco diferentes e a gente acaba enroscando, né? E temos muitos outros, né? Os clássicos, né, do etanol na produção de cerveja, de vinho, de combustível, tá? Então aqui nesses três produtos finais, o micro-organismo que faz a fermentação é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Pois nós temos na produção, né, de queijo, de iogurte, pão de centeio, nós temos os lactobacilos, os streptococcus, tá? Então, que vão estar ali produzindo o ácido lático e gerando, então, esses produtos. Tá bem, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, ela é uma aula mais curta, né? Que a gente vai fazer a correção da prova. Mas na próxima aula, acredito que a gente já termina metabolismo microbiano, que a gente vai estudar a respiração celular, a aeróbia, a anaeróbia, tá? Vai conhecer o famoso ciclo de Krebs, mas não se assustem, porque a gente vai ter mais uma visão geral, a gente não vai ficar se atendo muito às fórmulas, não, tá? As fórmulas é que assustam, mas o significado desse processo é bem interessante para nós, tá bem? Obrigada, pessoal. Agora eu espero que vocês retornem ao fórum para responder as questões. Se qualquer dúvida, eu estou
no Sala de Café até o final da aula, tá bem? Obrigada.